Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Convida. O episódio da semana passada a gente falou de inteligência artificial. E sabe qual é o tema de hoje? Um tema que está muito em voga, que é a inteligência emocional. Hoje, no tempo atual que nós estamos, a gente sabe que o nosso limite tem sido muito questionado. E nós também estamos nos questionando. Será que... Como anda o seu limite emocional? Como anda a sua ansiedade? Como anda a sua hiperatividade? As suas emoções? E hoje, no Me Convida, eu trouxe uma advogada, além de ser uma ótima advogada, eu trouxe uma especialista pós-graduanda em neurociência, especialista em inteligência emocional e em PNL. Hoje, no Me Convida, eu tenho uma satisfação, um prazer imenso e, além de tudo, fiz faculdade com ela de Direito, que, assim, é muito bom poder trazer uma pessoa que a gente conhece e confia, principalmente. Seja muito bem-vinda, Sara, ao nosso Me Convida. Que alegria, Michele, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito lisonjeada de poder contribuir um pouquinho com esse tema aqui hoje. Eu sei que a Paulinha, na última, falou aí sobre a inteligência artificial. E a verdade é que a gente, inevitavelmente, estamos todos inseridos nesse contexto atual, né? De evolução tecnológica, de avanço da inteligência artificial. Mas onde é que nós nos encontramos em meio a tudo isso, né? Muitas vezes a gente tem se esquecido. A gente tem se permitido levar aí com todas essas novas ideias tecnológicas e acabamos, inevitavelmente, nos perdendo um pouco e desconectando da nossa essência, daquilo que nos governa, daquilo que nos conduz. Então, receber o seu convite para poder vir aqui conversar sobre esse tema, né, explanar um pouco do meu ponto de vista, das minhas próprias experiências, dos estudos que eu faço, pode ter certeza que eu estou aqui com muita satisfação, muito lisonjeada e muito feliz com o seu convite, viu? Muito obrigada. Eu agradeço, Sara. E é bom deixar claro que a Sara, além de tudo isso, né, de ser uma estudiosa constante, que a gente sabe que no direito, né, a gente já tem que estar sempre atualizada, fora essa área que você está se especializando e se especializou, ela também é mãe, também é esposa, então, assim, é tripla jornada, né, Sara? Então, era bom até, antes da gente começar, já aprofundar nesse tema, queria que você contasse um pouquinho para nós por que você optou por estudar, né? Por estudar neurociência, por estudar sobre... ser uma especialista e poder ajudar outras pessoas, porque eu sei também que nas suas redes sociais você tem uma forma, né, de trazer esse assunto de uma forma muito acessível para todas as pessoas de forma gratuita, né? Falando Sim. da inteligência emocional. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, como que a Sara resolveu, né? Resolveu falar assim, eu vou estudar isso, eu quero ajudar as pessoas, isso faz sentido para mim. Olha só, Michele, eu iniciei o meu estudo voltado ao desenvolvimento de habilidade comportamental por uma necessidade pessoal. E lá no início, eu nunca tive a intenção de algum dia vir às redes sociais, falar, trocar ideia com as pessoas, incentivar, motivar ou inspirar as pessoas a buscar esse caminho. A minha busca pela inteligência emocional ela foi muito dolorida. Eu, com 2 anos de advocacia, eu colapsei. Eu tive muita dificuldade de conseguir me inserir na nossa profissão, né, a minha profissão dentro do direito, porque eu não tinha gestão nenhuma das minhas emoções, de mim mesma, eu não me conhecia. E quando eu vi toda a dificuldade que era a advocacia, no sentido de você estar ali sempre intermediando problemas, as dores das pessoas, que inevitavelmente traz uma bagagem, um peso emocional muito grande. E eu não sabia me dissociar daquilo que me era apresentado. Então eu passei a viver o problema dos meus clientes como se eles fossem meus. E aquilo foi me causando um mal-estar interno, a ponto de eu chegar a um momento e falar assim, eu não suporto mais viver isso, eu não aguento mais viver isso. A pressão ela foi muito grande. E aliado a essa dificuldade de ter essa blindagem emocional dentro da minha atuação, eu também tinha uma grande dificuldade, lógico, no início de uma carreira, no início do meu trabalho, ainda fazendo o meu nome, eu não tinha os resultados financeiros que eu gostaria de ter. E tudo isso me causava uma ansiedade muito grande, porque eu sempre olhava para os resultados de outras pessoas, para o resultado dos colegas, né? Eu sempre
via outras pessoas em ascensão, ganhando dinheiro, sobrevivendo da profissão, e eu não conseguia alcançar aquele patamar. Então eu sempre me comparava e ao mesmo tempo eu me negligenciava, e com tudo isso eu piorava ainda mais a minha situação, o que foi contribuindo para que chegasse um momento e o meu corpo, as minhas emoções, o meu mental falasse, chega, para, daqui você não vai mais. E nesse momento eu comecei a ter alguns sintomas físicos, porque eu falo que quando a gente tem os nossos sintomas mentais, eles não são vistos, as pessoas tendem a também nos negligenciar quando a gente faz alguma queixa, né? Elas não acreditam. Mas aí o que aconteceu foi que eu comecei a ter sintomas físicos sérios, eu tinha muito taquicardia, eu não conseguia já dormir à noite, eu tinha crises de insônia, até que eu cheguei num momento, num colapso mental, que eu achava que eu ia morrer se eu não controlasse a minha respiração. Olha que loucura. Nossa, eu como se fosse uma síndrome do pânico, né? É uma síndrome do pânico. Isso. Grave. E ela foi derivada, depois eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizado, aí eu entendi o porquê eu estava tendo aquela síndrome do pânico. Então, para mim, se eu não controlasse a minha respiração, eu ia parar de respirar. Eu já não entrava mais em locais fechados, eu não entrava dentro de carro, eu não conseguia dirigir. Enfim, foi um momento muito difícil. Eu iniciei buscando uma ajuda de um cardiologista, porque era um sintoma físico que eu tinha. Depois de fazer uma bateria de exames, né, eu me lembro até hoje, isso foi em 2014, eu tinha 24 anos, ela virou para mim e falou assim, olha, Sara, você não tem nada, você é saudável, vou te dar um encaminhamento para um psiquiatra. E naquele momento, Michele, eu na minha imaturidade profissional, pessoal, intelectual, social, emocional, aquela palavra procurar um psiquiatra foi como se fosse um diagnóstico de loucura. Entendi. E eu interpretei daquela forma assim, não, eu não vou, psiquiatra é médico de louco. Olha que ideia minha, não tinha nem noção da importância desse profissional na vida das pessoas, né? Mas o fato é que eu pedi a ela que, por favor, não deixasse eu ir para um psiquiatra e que ela me desse uma oportunidade. E aí, depois de muito negociar com ela, ela falou, olha, eu sou cardiologista, eu vou te direcionar um fitoterápico natural, por 30 dias, você vai tomar um à noite, um de dia, mas você vai se afastar completamente do trabalho. Preciso que você faça isso por você e que você busque terapias, busque fazer uma terapia com um psicólogo, busque alguma coisa, né, uma atividade física. Um hobby que você goste, né? Um hobby, exatamente. E daqui 30 dias você volta. E aí, Michele, foi incrível, porque eu saí daquela consulta mexendo no Facebook, assim, na época acho que nem tinha Instagram, sem saber para que lado eu ia, apareceu uma propaganda de uma escola de yoga que tem na minha cidade. E quando eu vi aquela paz, aquele silêncio, aquela vibe toda, eu falei, acho que eu preciso fazer uma aula experimental nessa escola. E marquei a aula experimental. E foi coisa de Deus, assim, tem coisas que tá no plano sutil que a gente não explica, mas o fato é que quando eu coloquei o meu pé naquela escola de yoga, a primeira vez, no auge do meu surto, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, porque foi a primeira vez que eu silenciei, que eu fui conduzida através de uma meditação a silenciar. E ali eu entendi que tudo isso era uma desorganização interna muito grande. Eu sequer tinha consciência da minha própria respiração. Então ali foi um portal, eu falo que foi um portal para que eu iniciasse essa minha busca por autoconhecimento. E aí logo na sequência eu iniciei os estudos em programação neurolinguística, que me ajudou muito, 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 e consegui retornar ao trabalho, né? E hoje, graças a Deus, nós estamos aí já com 2 unidades do nosso escritório. Hoje eu gerencio mais de 12 advogados. Então, eu realmente dei uma volta por cima. E essa volta por cima só foi possível quando eu comecei a entender o que é e a aplicar a inteligência emocional na minha vida. Então, o meu encontro com a inteligência emocional foi o meu grande salvador. E hoje, compartilhar sobre esse tema nas redes sociais, com amigos, né, através de palestras, eu faço muitos eventos na OAB, é justamente para poder compartilhar a experiência de que não adianta a gente querer só resultado, se a gente não olha para quem gera esse resultado, que somos nós. Né? Então, a gente não tem que mirar lá na frente, a gente tem que mirar agora no processo e cuidar da caminhada, cuidar da gente, porque quem sustenta a nossa performance somos nós.
se nós não estamos bem, a gente não vai conseguir externalizar no mundo nada que seja bom também, entendeu? Então é Verdade, isso. muito bacana, porque você buscou a todo momento o autoconhecimento, né? A O entender qual era a alto. causa, qual era essa causa, né? Você já estava com a consequência. Isso é bacana para quem está nos ouvindo, porque ela conseguiu trazer isso para o trabalho dela, para a área profissional dela. Como ela trouxe para o direito, qualquer pessoa poderia trazer, um empresário, uma pessoa que trabalha na área de vendas, desde que ela, primeiro momento, ela pare, entenda o que ela está passando, claro, busque ajuda de profissionais da área da saúde, mas que não desista, não vá de pronto, né, já na medicação, só pensar na medicação. Sim. Meu psiquiatra fala muito isso. Não adianta você prescrever remédio para que você lide com as suas emoções, se você está numa situação difícil, se você não faz terapia, se você não faz algum tipo de terapia. Porque Sim. você vai tomar o remédio para o resto da vida, você vai aumentando essa dosagem, mas efetivamente você nunca vai largar esse medicamento e você não vai alcançar seu objetivo, né? Isso que é bacana. Como o nosso assunto é sobre inteligência emocional e as pessoas falam muito sobre isso, mas efetivamente muitos não sabem o que é. Se você fosse dar um conceito, como você poderia explicar para as pessoas que estão em casa aqui nos ouvindo o que seria essa inteligência emocional? Então, Michele, para a gente não ser muito técnica, Sim. né? Porque são vários ramos, são vários estudos dentro da neurolinguística, ou dentro da neurociência, ou dentro da psicologia positiva. Falar de emoções é um assunto extremamente amplo. Eu sempre gosto de resumir que a base da inteligência emocional é a autoobservação. Esse autogerenciamento de nós mesmos. É a gente passar a compreender os nossos processos internos. É como a gente se percebe. E como os nossos comportamentos, eles geram reflexos, como os nossos comportamentos se exprimem no mundo, sabe? De que maneira eles estão contribuindo ou não para os nossos resultados, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja nos nossos relacionamentos. É como se fosse a compreensão de que nós somos seres emocionais, porque as emoções, elas são respostas fisiológicas. E ter inteligência emocional não é deixar de sentir as emoções, sabe? Não é só também saber nomear as emoções, mas é sobre o que você faz quando essas emoções elas te apresentam. Entendi. Como você se gerencia os seus próprios estados emocionais. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se percebe. Quando a gente consegue identificar em nós mesmos os nossos próprios vieses. Né? Quais são as nossas crenças, aquilo que nos governa, quais são os meus gatilhos, o que é que dispara em mim certas emoções. Então, inteligência emocional não é aprender o que é raiva, o que é ansiedade, o que é medo. Não, não é isso. Isso é um beabá. Mas aprender o que você faz quando aquela emoção se faz presente. Quem é você quando você não está agindo de forma tão racional? Entende? Entendi. Então, eu acho que o maior rumo da inteligência emocional é isso. É a gente entender que... de certa forma, trazer a racionalidade no momento em que você pode estar irracional. Mais ou menos isso. Exato. Quando a ira vem e você perde totalmente, né, a racionalidade, você se entrega à emoção, mas você parar e pensar, opa, peraí, deixa eu pensar aqui como eu vou agir. Em vez de você já dar uma resposta ou uma ação de pronto, né? Exatamente isso, exatamente isso. Porque a gente tende a ouvir muito que as emoções, muitas delas, são emoções tóxicas, são emoções ruins. E quando a gente parte dessa premissa, que é algo que eu negligencio demais, eu acho extremamente errado essa pontuação social, quando a gente parte da premissa de que as emoções elas são tóxicas, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa tóxica. Verdade. Porque as emoções elas fazem parte de mim. Hoje a gente falar sobre a nossa composição humana, eu não sou só carne, eu não sou só osso. Eu também sou as minhas emoções e diversos outros processos internos que garantem o funcionamento completo do indivíduo. Então, quando eu me nomeio como algo ruim, ou nomeio um pedaço de mim como algo ruim, automaticamente eu estou dizendo que eu não sou uma pessoa boa, que eu também sou tóxica.
sabe? Eu gosto de dizer que existem emoções que são agradáveis e emoções que são desagradáveis. Não necessariamente elas são tóxicas. Porque, por exemplo, diferente de um ambiente de trabalho que pode ser tóxico, as nossas emoções elas não querem o nosso mal. Pelo contrário, as nossas emoções elas são mensageiras. Elas existem para nos comunicar algo. Para colocar um limite, né? Para colocar um limite ou para sinalizar para nós aonde nós estamos desrespeitando os nossos limites. Por exemplo, a ansiedade ela é um sinal de desrespeito dos nossos limites. Quando a gente não confia, na verdade a ansiedade ela até é muito profunda, assim, não sei se vale a pena a gente entrar nesse aspecto aqui, mas só para pincelar, o que a ansiedade significa? Ela não é simplesmente um excesso de futuro, como as pessoas falam, tá pensando muito no futuro vai te dar ansiedade. Não é só isso. A ansiedade exacerbada, ela denota uma pessoa, um indivíduo que não tem autoconfiança. Porque quando você confia em si, você sabe que aquilo que você projeta no futuro, você é capaz de alcançar. Mas quando você não confia em si, aquilo que você projeta, você sabe que você não vai alcançar. E é por isso que a ansiedade ela vai ficando cada vez mais generalizada. Porque ela, no fundo, ela denuncia essa falta de confiança que o indivíduo tem em si mesmo. Então, as emoções, elas são grandes mensageiras de quem nós somos, em que processo de maturidade emocional nós nos encontramos hoje. E quando a gente passa a olhá-las como grandes aliadas do nosso crescimento e não como inimigas, é onde eu acredito que nós efetivamente conseguimos nos ascender na vida, sabe? Verdade. Então, é bem sobre isso. As emoções, elas apenas trazem recados para nós. E elas têm papel na nossa vida. Eu ia dar o exemplo do medo, por exemplo. Que bom que ele existe. Porque se ele não existisse, nós sairíamos correndo, atravessaríamos a rua, sem medo que um caminhão nos atropelasse e provavelmente morreríamos. Justamente. Foi bom você falar sobre isso, porque assim, depois que o meu filho, e eu só fui procurar saber, porque realmente a gente tem uma mania de achar que uma emoção, eu sou muito esquentado, eu sou muito estourado, né? Ou então eu sou muito ansioso, como algo negativo, né? Mas efetivamente você não sabe nem o motivo por você acha que você é assim, e não que você sente isso, né? Você falou uma em certos momentos. Isso não te resume, não é isso? Não é isso, Michele. É uma coisa importantíssima para ser frisado aqui. As pessoas precisam entender, e ser inteligente emocionalmente é entender que nós não somos as nossas emoções. Nós temos as nossas emoções, mas nós não somos ela. Nós não somos ansiosos, nós temos processos de ansiedade. Nós não somos medrosos, nós temos processos de medo. Nós não somos a raiva, nós temos ataques de raiva diante de valores que são violados. Então, quando a raiva aparece, ela só está denunciando o quê? Olha, um valor que esse indivíduo tem está sendo violado. Você entende? Eu não sou uma pessoa raivosa, eu não sou uma pessoa ansiosa. E essa desidentificação da emoção, ela te gera liberdade e autonomia. Porque se as pessoas percebessem ou soubessem o quanto aquilo que elas dizem para si mesmo, o nosso cérebro recebe como comando hipnótico, e para atender a esse comando, ele vai dar cada vez mais impulsos para que você sinta aquilo, elas com certeza parariam de repetir para si mesma que elas são ansiosas ou qualquer outra coisa, sabe? E isso vira uma desculpa, né, para justificar suas ações. Não, eu sou nervoso. Aí eu tenho ataques de raiva, eu sou assim. Não, você não é, né? Você chegou nessa situação. Exatamente. E assim, o prejuízo de você não ter esse raciocínio, eu não saber fazer essa separação, quais são os prejuízos que uma pessoa pode ter quando ela não tem a mínima noção do que é ser inteligente diante das suas emoções, da inteligência emocional?
própria reatividade. Até antes de responder essa pergunta, Michele, você falou uma coisa interessante ali no início sobre a questão das pessoas estarem se medicando, e isso denota muito, na verdade, isso denuncia um grande problema de saúde pública da sociedade atual, porque as pessoas querem viver anestesiadas. Hoje em dia, as pessoas estão se afastando da condição de ser humano. Ser humano é sentir, é permitir que esteja presente tudo aquilo que te compõe. E muitas das vezes as pessoas tomam medicações sem que seja necessário tomar, porque acredito em casos em que é necessário, por uma simples por um simples desejo de não sentir. Então eu não quero sentir ansiedade, porque ansiedade é ruim, a ansiedade me coloca num lugar onde eu tenho que me investigar e eu não quero me investigar. Isso vai levando as pessoas a viver na superficialidade, a viver o efêmero da sociedade. Nossa, eu lembrei até de um exemplo que o meu psiquiatra deu, que ele recebeu uma determinada paciente, ela tinha acabado de terminar um relacionamento, o rapaz terminou com ela. E na nossa época, a gente colocava uma música de fossa, chorava, não é assim? Botava pra fora, né? E ia sair com as amigas, ia falar dele, falar bastante mal do namoradinho ali, que te deu um pé na bunda. Você ia sofrer, mas você ia passar por aquele processo de cara limpa e pronto. Isso. Hoje não. A primeira coisa que ela pediu, eu preciso de um remédio para eu não sofrer, para eu não quero chorar uma gota. Porque eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho várias coisas, não tenho tempo de ter fossa. Olha isso. Porque as pessoas não estão se dando nem um tempo de processar um término de relacionamento. Pois é. E aí, Michele, quem é que ganha com tudo isso? A maior indústria do mundo, que a gente não precisa falar aqui. Verdade. Né? Exatamente. Verdade. Então, muitas patologias, inclusive, que não existem. Você vê lá que o CID só vai aumentando, né? A cada ano um maior do que o outro, e tem medicação para tudo, e uma medicação que você toma vai te gerar um efeito em outra coisa, que você vai ter que tomar uma outra medicação, que vai gerar um contra-efeito em outra coisa, que você vai ter que tomar outra medicação. E as pessoas estão vivendo reféns dessa indústria, desses diagnósticos, ou talvez até mesmo de profissionais, que existem excelentes profissionais, mas muitos irresponsáveis, né? E que vai conduzindo a sociedade para essa superficialidade, para esse afastamento da essência do ser, que é sentir. Na nossa época, a gente sentia, e era no sentir aonde a gente se curava. Quando a gente se cura de algo que gera um conflito interno, isso diretamente está linkado com a nossa autoestima. Olha que loucura. Por que autoestima? Autoestima é a forma como a gente se estima, é a forma como a gente se enxerga, é a autoimagem que nós temos de nós mesmos. E quando eu me torno capaz de passar por um processo difícil e superar, eu trabalhei diretamente a minha autoestima, tendo a percepção de mim mesma que eu sou capaz de superar obstáculos. Quando eu me anestesio, eu não vivencio essa experiência de crescimento pessoal, eu me torno um ser humano sem autoestima. Porque eu acho que eu não sou capaz de estar inserida num contexto social, relacional, porque eu não sou capaz de superar. Eu não sou capaz de sozinho encontrar essa superação. E aí eu vou me tornando cada vez mais cabisbaixa, com a autoestima mais baixa, o que me torna uma pessoa mais manipulável, o que me torna uma pessoa mais refém das circunstâncias. Isso tudo vai gerando uma sociedade adoecida, anestesiada e sem essa força interior, essa força interna de se promover para o mundo, de enfrentar as dificuldades. Porque o mundo é assim. Quando a gente deixa de viver esses obstáculos, nós estamos desvirtuando a realidade da vida, né? E aí é onde a gente encontra as pessoas, seres humanos, né, indivíduos tão enfraquecidos, né? Não querem trabalhar, não querem construir, não querem fazer, não querem sentir, né? Enfim, quando você fala isso, imediatamente passou aqui na minha cabeça, geração Z. Porque a geração Z é isso. Assim, eu lido muito com a geração Z, você também, que a gente tem estagiários. Nós trabalhamos, né, com as pessoas dessa geração. E o que eu percebo é uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração.
Porque eles Sim. não conhecem esse processo. E não sabem como sair justo. E muitos nem percebem, não é isso? E a frustração faz parte de você tem que ter muita inteligência emocional para lidar com a frustração. Porque a gente se frustra todos os dias, a qualquer momento. E não só no ambiente de trabalho, né, Michele? A gente se frustra nas nossas relações pessoais, com marido, com filho, com mãe, com amigos. E quando nós somos inteligentes emocionalmente, como quando nós já vivemos esse processo, a gente já sabe como internamente se reorganizar. Porque o aprendizado, a repetição vai gerando aprendizado, né? Regulação, então, né? nós nos é a tal da autorregulação, justamente. Era nesse ponto que eu ia chegar. Então, a gente precisa passar pelos processos. Nós não nos tornamos advogados porque um dia acordamos falando, você é advogada. Não, nós precisamos estudar 5 anos. Depois foi necessário fazer a prova da OAB. Então, existe o processo. O processo emocional, ele funciona da mesma forma. Então, quando mas quando as pessoas, elas escolhem se anestesiar, elas estão ceifando a oportunidade de se amadurecerem emocionalmente. E a maturidade emocional, ela é a maior liberdade que o ser humano pode experimentar. Porque ele deixa de ser refém das circunstâncias. Ele passa a criar essa blindagem emocional para entender o outro com mais empatia. Porque a partir do momento que eu sei que assim como eu enfrento dificuldades emocionais, o outro também enfrenta. Quando eu sei fazer uma leitura das minhas emoções, automaticamente eu sei fazer a leitura do outro. Então eu me torno uma pessoa muito mais empática, resolutiva. Nossa, era isso que a eu gente te consegue perguntar. identificar conflitos muito melhores, porque você consegue ler o ser humano por trás da reação, por trás do comportamento. O comportamento, ele é só o final de um processo muito grande que aconteceu antes. Né? Então, mas aí, isso que eu ia até perguntar para você, porque aí, por exemplo, então, concorda comigo, mas para você ter essa inteligência emocional, para você entender tanto você ou quanto o outro, porque você, para ter uma inteligência emocional, você precisa também ter empatia pelo outro. E a empatia, ela é base, né, para isso. E o que a gente, hoje, nós percebemos é que essa palavra, esse sentimento, a empatia, ele não é algo mais comum. Ele está sendo cada dia mais escasso. Inclusive, a escuta, né? As pessoas hoje não escutam as outras. O poder da escuta, que a gente fala, né? Então, assim, a empatia, para você trabalhá-la, né? Você se colocar no lugar do outro, é fundamental para que você tenha inteligência emocional, né? De certa forma. Seria, tipo assim, acho que é a primeira coisa a ser trabalhada. Eu acho que a empatia ela é uma resposta de quem tem a inteligência emocional. Por quê? A empatia, você precisa se colocar no lugar do outro. Primeiro, você precisa ter uma autorregulação emocional diante do conflito. Porque senão você não vai conseguir nem estreitar uma relação com a outra parte que está tendo alguma dificuldade emocional. Então, você precisa estar num patamar de maturidade emocional para ter uma visão macro e não estar envolvida diretamente dentro do conflito. Então, a inteligência emocional vai te colocar nesse lugar. Segundo, para você ter empatia, você precisa se colocar no lugar do outro. Mas não é simplesmente se colocar no lugar do outro. É conseguir entender os processos que aquele indivíduo faz para pensar daquela maneira ou interpretar o fato daquela forma. Mas a pergunta que fica é, de que maneira o indivíduo atual faz isso, entende o outro, se ele não entende a si próprio? É por isso que o processo de empatia, ele está em extinção. Porque as pessoas não entendem nem a si mesma. Elas não sabem nem por que é que elas estão tendo reações emocionais. Como é que elas vão ajudar o outro? Como é que elas vão ter empatia pelo outro? Ou melhor, como é que elas vão exercer a empatia? Porque a empatia ela não é só uma ferramenta. Ela não é uma técnica. Não é isso. A empatia ela exige que o indivíduo entenda o que é um processo emocional, o que são crenças e o que são valores. Isso é fundamental dentro da empatia. E se o indivíduo não passou, não trilhou esse processo internamente, dificilmente ele vai conseguir fazer fora.
E é por isso que eu acho que a empatia está tão em extinção. Verdade. Eu não sei se é porque a gente é advogada, né? Eu atuei um tempo também na área criminal e isso também me ajudou muito. Porque porque as pessoas elas têm um conceito, né? Uma opinião em relação à criminalidade. E ela vem de um histórico. Ninguém nasce bandido, não é isso? Então, ela teve um histórico. Ela teve uma família desestruturada, na maioria das vezes. Ela teve um pai ou uma mãe que houve abusos. Então, as pessoas se tornam algo baseados nas experiências de vida que elas tiveram. E eu acredito que a empatia também, para você se colocar nesse lugar e pensar em relação ao outro, você também vai ter que fazer essa avaliação. Mas e a vida que essa pessoa tem? Essa ação que ela está tendo comigo não é baseado no que ela passa hoje na vida dela? E esse parar para pensar como a vida do outro está. E por isso ele tem essa ação comigo, essa impulsividade, ou uma forma de me tratar mal, é o que as pessoas não têm tempo e não querem fazer, né? Não querem. É muito mais fácil julgar, né, Michele? Isso. E é muito mais fácil julgar. Sim, é mais prático. Quando a gente faz esse exercício de ver o ser humano por trás daquilo que ele se apresenta, é onde, para mim, reside a verdadeira humanidade. Só que a sociedade atual nos cega para esses valores, que, na verdade, não são nem só valores, eu interpreto como grandes virtudes do ser humano. Porque se todos nós exercêssemos essa virtude, talvez nós pudéssemos ajudar o outro semelhante de uma forma muito mais profunda, sabe? É o de fato dar as mãos. E quando a gente não faz isso, a gente se afasta. Tanto que o que nós vemos hoje são os seres humanos se afastando cada vez mais entre eles. As pessoas estão vivendo sozinhas. E a gente compartilha através das redes sociais, o que é um recorte de uma realidade. Então, esse entrosamento, essa união da sociedade, do ser humano, ela está se perdendo. São valores que estão se perdendo. E que a gente precisa, quando nós temos inteligência emocional, ou quando estamos, né, desenvolvendo esse processo de compreensão, eu acho que um dos papéis que a gente precisa exercer é esse convite ao outro, de olha, vamos voltar a ser, vamos voltar a sentir, vamos voltar a fazer aquilo que levou a humanidade à ascensão, que é a união, que é a unidade. Não é na dissociação que a gente evoluiu, não é sozinho, né? A evolução, ela é conjunta. E nós estamos caminhando hoje para onde? Para a evolução ou nós estamos andando para trás? Essa é uma reflexão que eu faço muito, assim. Porque se a gente olha, né, o comportamento hoje, é muito preocupante. É muito preocupante. A gente não vê a empatia sendo exercida dentro dos núcleos familiares. Entre mãe e filho, entre filho e mãe e pai. Né? Hoje em dia é muito comum a gente ver filhos falarem, meus pais são tóxicos. Né? Não quero contato com você. Pode ser que eles sejam, de alguma maneira, que eles tenham adotado os comportamentos que podem ter machucado ou ferido. Só que quando a gente olha para eles como um ser humano que simplesmente externalizou um conjunto de crenças que ele tinha, a gente compreende que não, ele não tinha intenção. Ele também é humano e estava predisposto a errar, assim como você, assim como nós. Sabe? Quantas mães, né? Quantas mães devem ter pensado nisso? Quantas vezes nós, antes de sermos mães, avaliamos os nossos pais muito mal, né? Julgávamos muito as ações dos nossos pais. Por quê? Pela ignorância, claro, de achar que eles são perfeitos e que eles nos devem algo, não é isso? E quando você se torna pai, você se torna mãe, você consegue entender que filho não tem receita, ninguém ensinou a sua mãe a criar você ou te ajudar, e a vida, e você começa a relevar também alguns erros da sua mãe ou do seu pai, pensando, claro, da sua ótica, que hoje você também está tentando acertar com o seu, mas pensando também que a realidade familiar deles era diferente da sua. A geração era diferente. Hoje, quando eu fui ter filho, eu tinha um livro de educação positiva
para eu poder me espelhar, para eu não cometer os mesmos erros, para criança para não ser na base do chinelo, né? Para validar as emoções da criança, porque as pessoas às vezes acham que educação positiva é mimimi. Não é. Educação positiva é algo muito importante. Se nós, da nossa geração, tivéssemos tido isso, nós íamos lidar com as frustrações hoje, com as nossas emoções muito melhor. Muito melhor. Exato. Eu brinco, Sara, que eu tô tentando fazer com que o meu filho gaste o mínimo possível amanhã de terapia. Né? Quer dizer, ele vai ter, porque mãe perfeita, não, eu tô tentando ali, porque a gente não é perfeita, mas eu tô tentando, assim, que ele tenha o básico, o mínimo, pelo menos, não traumatize tanto, não é isso? É verdade, Michele. E é sobre isso, sabe? Quando a gente consegue essa compreensão, isso traz para nós, ou nos coloca no verdadeiro papel que deveríamos exercer, que é o da autorresponsabilidade. Que é quando a gente entende que ninguém nos deve nada. Que os nossos pais já não nos devem nada. Que nas nossas relações, seja de qual cunho for, profissional, amorosa, de amizade, as pessoas não nos devem nada. O outro é livre. A autorresponsabilidade é eu compreender que eu não preciso que o outro nutra ou traga pedaços que faltam em mim, mas que eu posso, compreendendo os meus processos internos, as minhas emoções, os meus valores, as minhas crenças, que eu busque me preencher dos meus vazios, e a cada relação, a pessoa que eu me conectar, eu vou conseguir transbordar. Só que hoje as pessoas vivem em relações muito infantilizadas, porque todas as vezes que eu acho que o outro me deve algo, significa que eu estou ainda no papel de criança. Porque quando nós somos crianças, nós precisamos do outro. Nós precisamos dos nossos pais para que nos alimente, para que nos dê educação, para que nos contribua financeiramente ou com alguma assistência para o nosso desenvolvimento. Então, a relação de dependência ela é uma relação infantil. É quando eu acho que o outro precisa me trazer alguma coisa. Mas quando a gente evolui, quando a gente tem maturidade emocional, intelectual, a gente percebe que não. O outro não me deve nada. Os meus pais já não me devem nada mais, né? Os meus amigos já não me devem nada mais. A partir de agora, eu sou autorresponsável pela minha vida, pelos meus resultados, pelo meu trabalho, pela compreensão das minhas emoções, por quem eu quero ser no mundo. E é nesse lugar onde a gente pode dizer que o ser humano alcança, de fato, a inteligência emocional, sabe? É quando ele entende que agora ele é um indivíduo. Ele não precisa ser individualista, mas ele é um indivíduo. E como indivíduo, todas as respostas e toda a cura que ele precisa estar dentro dele, sabe? Isso falta muito, assim, nessa sociedade atual. E eu acho que isso é algo muito urgente, emergente a ser falado. Né? Convidar as pessoas... Eu acredito também. Eu acho que, assim, todos nós vamos precisar ter um pouco mais de conhecimento sobre inteligência emocional. Porque desde a pandemia, né, a gente percebeu também quantos casais se separaram. Isso é nítido. Muitos. Uhum. Muitos casais não se conheciam. Porque como foram obrigados a ficar ali no mesmo teto, no mesmo espaço, convivendo diariamente, muitos se viram numa situação falando assim, não, eu não gosto dessa pessoa. Eu não combino com ela. O que eu estou fazendo aqui? A se questionar por que estava naquele casamento. Por isso que várias pessoas não aguentaram. E várias não se adaptaram àquela nova realidade. Porque a inteligência emocional também, pelo que um pouco você está me dizendo, é você também ter maturidade de se adaptar a uma situação. Porque, por exemplo, o meu marido é o cara da inteligência emocional. Porque, assim, o Pedro... Meu marido, quando veio a pandemia, ele já fez uma estratégia, ele já foi no supermercado, ele já fez a programação, ele já tinha uma rotina, ele acordava religiosamente no mesmo horário, já ia para o escritório. Ele se adaptou, parecia que ele não sentiu esse esforço, né? Esse sentimento, impacto.
não impactou, ele não mudou, ele não alterou o humor, ele foi eu não, eu sofri muito, muito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ver pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gostava de sair, e eu tava me sentindo muito presa, né? Eu não vou mentir pra você, eu não tive inteligência emocional nenhuma naquele momento. Eu fui muito mais emocional do que racional. Muitas vezes tive acessos de raiva, crises de ansiedade, me questionava o tempo todo. Meu Deus, entrava em desespero se aquilo não ia passar. Porque a gente tinha 2 desesperos, né? De querer se manter vivo, não é isso? E das pessoas que a gente ama, dos nossos familiares, e ao mesmo tempo querer sua vida de volta, né? Querer aquela rotina. E isso também é uma forma, né, de você também se testar, né? Você não tem inteligência emocional, às vezes, para se adaptar a uma situação que é imposta. É interessante você falar isso, Michele, porque a própria neurociência e diversos outros estudos também, científicos, comportamentais, mostram que nesse contexto atual de mudanças significativas, como, por exemplo, essa novidade que a inteligência artificial traz, né? De cada hora traz uma novidade diferente, as coisas vão mudando, né? A gente começa a questionar as profissões, e esses estudos mostram que uma das maiores habilidades comportamentais que o indivíduo profissional dessa geração precisa ter para se manter em destaque é a adaptabilidade, que é você estar aberto ao novo, é você se desapegar desses padrões sociais ou desses padrões comportamentais que são pré-existentes dentro da sociedade e estar aberto a se amoldar àquilo que se apresenta. Então, as pessoas que fazem esse movimento de ir, né? A adaptabilidade é você ir, é você estar aberto, sem que você crie uma resistência, né? E é muito interessante a gente falar sobre adaptabilidade também, porque a gente não sabe mais sequer se as profissões que existem hoje vão existir no futuro. Então, quando uma pessoa que está muito blindada, que está muito pouco inteligente emocionalmente, que está sendo conduzida por ideias sociais que são implantadas, né? Como acho que a gente pode falar aqui um pouco sobre isso, né, mais para frente. Essas pessoas que vão sendo levadas ali pela massa e se veem diante de, nossa, como vai ser o amanhã, é muito possível que elas desenvolvam crises de ansiedade. Primeiro porque elas não aprofundaram em si, elas não estão enraizadas dentro dos seus próprios vieses, elas não sabem os seus processos internos. Segundo, porque elas não conseguem fazer essas leituras emocionais de si, então elas não conseguem identificar os seus processos, né? O que é que ela está sentindo. Terceiro, ela não confia que ela seja capaz de enfrentar um grande desafio, justamente porque ela anda anestesiada, ela não viveu os processos de superação, então ela não tem autoestima. E aí quando ela se confronta num cenário social que vai desafiar a própria profissão, que direto ou indiretamente é o que garante a própria subsistência, é comum que ela tenha um ataque súbito de ansiedade. Sim, verdade. Eu trabalho no serviço público, né? E no serviço público há um choque de geração muito grande, porque às vezes tem um lapso temporal aí de concursos. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na minha cidade, em Piracicaba, acho que eu era a mais nova do prédio. Todo mundo me tratava como uma filhinha ali. A gente tinha várias senhoras. E você vê nitidamente na área profissional, principalmente, que as pessoas que não estão abertas a novas tecnologias, a esse novo formato do trabalho, a nova forma de jornada, home office, todas essas mudanças trabalhistas, relações de empregado e empregador, tudo isso ela não se adapta e ela realmente adoece. E aí ela quer se aposentar correndo, porque ela fala assim, não, eu não vou me adaptar, eu não quero, eu não vou entender, e começa a colocar limitações, né? E eu vejo também, por outro lado, eu tenho também exemplos de pessoas de mais idades, pessoas idosas, que foram atrás, que estavam abertos, que procuraram e estão indo muito bem.
e que rendem, tem uma performance muito boa, tanto quanto o novinho que chegou agora. É incrível, né? Ou seja, não importa a idade. É lógico que o contexto social, a gente carrega crenças sociais, né? Isso impacta, sim, na forma como a gente vai perceber o mundo. Mas, apesar dessas crenças, quando a gente começa a questioná-las, eu acho que a gente consegue encontrar a nossa verdade. Né? Quando a gente não se deixa levar por aquilo que a sociedade impõe, ou que um ciclo de amizade impõe, né? Ou que um ambiente de trabalho impõe. Quem é você para além dessas imposições? E quando você conta histórias como essa, a gente percebe que são pessoas que, independente das crenças sociais que ela carregou por toda uma vida, elas foram capazes de questionar aquilo. Foram capazes de se abrir para o novo. E é esse o movimento que hoje precisa ser feito por todos nós, Michele. Não só a nova... E é essa senhorinha aí que eu quero ser. É essa senhorinha aí que eu quero ser. Entendeu? Ó, chegou um negócio novo. Eu quero ser essa aí. Filho, vem cá, ensina a mamãe, entendeu? Porque senão a gente fica pra trás. A gente fica pra trás, né? Pelo que você falou aqui, eu já linkei duas coisas. Então, empatia é o resultado de você ter uma inteligência emocional. Então, o segundo seria o poder da adaptabilidade. Porque se você tem isso, você tem uma inteligência emocional. Tem uma inteligência emocional. Por quê? Porque a resistência à mudança, ela é uma falta de reconhecimento dos seus processos internos. Porque a vida é movimento, Michele. A vida ela não é estática. A vida ela é um movimento. Quando eu acho que a vida é de uma determinada forma, significa que eu estou usando filtros que só me permitem ver, vamos supor que a minha lente aqui seja uma lente amarela. Se eu só quero enxergar o mundo amarelo, eu vou usar só esse óculos. Eu nunca vou perceber, tirando o óculos, que o mundo pode ser colorido. E eu só vou perceber que eu estou usando esse óculos quando eu conheço os meus processos internos. Porque o óculos que me permite ver o mundo de uma cor, ele é a crença. A crença é tudo que a gente acredita sobre mim, sobre o mundo, sobre o outro. E se eu acho que o mundo, o outro ou eu funciona somente vendo o mundo verde, eu nunca vou me abrir ou me permitir tirar essas lentes e enxergar outras nuances, outras inúmeras possibilidades que se apresentam. É, verdade. Entende? Verdade. Então, Até vou dar um exemplo. Uhum. Até vou dar um exemplo, foi ótimo. Nossa, esse dos óculos, eu pensei na hora aqui. Todo mundo se pergunta, se questiona, por que hoje nós não conseguimos dialogar com o outro sem brigar? Por que é uma polarização da política, não é isso? Ou eu tenho que ser uma pessoa definida, a esquerda não conversa com a direita, a religião tal é boa, a outra não. Porque é isso, gente. O que a Sara está trazendo se você só acredita na sua verdade e você já tem uma pré-concepção, você não está aberto a ouvir outras opiniões, você não vai viver em sociedade, você nunca vai dialogar sobre nada. Porque eu posso gostar do azul, você pode gostar do amarelo, não tô aqui para te convencer sobre nada. Mas você tem que ter pelo menos a escuta. E hoje as pessoas não deixam você falar. Eu posso ser de direita, você pode ser de esquerda. Antigamente havia-se debates inteligentes, conversas, as pessoas podiam ser de direita, de esquerda, ou também não precisavam ter uma opinião política. Não é isso? Porque elas ouviam e ficavam, não sabia e tal. Porque não tinha essa polarização extrema de um lado e de outro. Hoje parece que você tem que ter um lado, você tem que brigar por ele e impor ele a outra pessoa. Eu falo Mas muito, não é isso? É estranho? Sabe por que eu acho que isso acontece também, Michele? Porque nós nunca vivemos um momento social onde as pessoas não têm mais o raciocínio crítico. Isso é muito sério. Por quê? As pessoas hoje estão comprando ideias prontas. Porque nós precisamos sempre fazer parte de um movimento. O pertencimento, ele faz parte do ser humano. Né? Desde os nossos primórdios existiam as tribos, as famílias. Isso é uma estrutura do ser humano, ter que pertencer.
Só que hoje, com esse grande fluxo de informação que nós somos bombardeados o tempo todo, as pessoas perderam e estão perdendo a necessidade não, elas estão perdendo a oportunidade de se aprofundarem em algum tema. Então, o que elas fazem? É mais fácil você pertencer a um discurso pronto, onde você vai encontrar apoio. E aí, nesse pertencimento desse discurso pronto, é onde você não abre margem para o outro lado, porque você não entende o outro lado. Você não quer perder tempo para entender o outro lado. Por isso é que eu falo que as pessoas estão vivendo na superficialidade. Porque muitas vezes elas compram ideias das quais elas sequer se aprofundaram. Mas por ela estar fazendo parte daquele movimento, ela replica simplesmente uma ideia, uma fala que não necessariamente é dela, mas que está em voga, que está à frente, né? Que está ali sendo bonito. E é onde a gente vai vendo essas polarizações. Agora, quando você senta, como você disse antigamente, onde a gente tinha a oportunidade de estudar um lado político, estudar o outro lado, e aí encontrar o nosso ponto, ou tomar a nossa decisão com base nas nossas próprias convicções, com certeza nós estaríamos abertos a escutar o outro, a ter empatia e a compreender por que o outro pensa diferente. Mas hoje não existe isso. Hoje as ideias elas já são entregues prontas, sem contar as fake news. Então, assim, é um momento social que eu falo, nunca se exigiu tanto ter inteligência emocional até para habitar nesse planeta, sabe? Nossa, então, eu sempre falo com o meu terapeuta, a gente faz terapia não é pra gente, é pros outros. É pra poder lidar em sociedade, entendeu? Pra segurar ali o coleguinha, né? Tem que ter muita inteligência emocional. Nós que somos gestoras, então, que lidamos com pessoas, né? Que lideramos pessoas, a inteligência emocional ela tem que ser duplicada. Por quê? Porque as pessoas acreditam seriamente que você é o responsável em trazer conforto e solução para a vida dela. Você é o responsável como líder dela, mas não ela mesma. E ela se isenta, não é isso? E aí, essa pergunta eu queria fazer para você. Você acha, então, que as pessoas que elas não buscam o trabalho de estudar, as ignorantes, não ignorantes no aspecto, tá, gente, de estudo, tá? Ignorantes do assunto, da inteligência emocional como um todo. Essas pessoas são mais felizes? Não, elas não são mais felizes, elas são muito mais frustradas. Elas não conseguem manter relacionamentos genuínos, elas não conseguem alcançar os seus sonhos, elas não conseguem projetar a sua própria vida para o alcance daquilo que elas almejam. Elas não conseguem, Michele, ter relacionamentos sadios, porque é sempre uma relação de dependência, como se o outro me devesse algo. Então, são pessoas que não conseguem ser felizes, são pessoas frustradas. E é muito fácil a gente ver isso, porque hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, no último estudo que foi feito, né? Nós vivemos um ataque, nós estamos sendo bombardeados, na verdade, aqui dentro do nosso país, com pessoas como nunca antes tivemos, com burnout, com ansiedade, com depressão. Ou seja, todas essas patologias, esses sintomas de desequilíbrio emocional, já denota claramente para nós o que é que a maioria da sociedade aqui dentro do nosso país está se transformando. É meio que aquele ditado, gente feliz não enche o saco. Verdade. Isso é verdade. É verdade. Se todos estiverem preenchidos de si, ocupados das suas próprias histórias, buscando autodesenvolvimento e autoperfeição, autoaperfeiçoamento, com certeza, hoje nós não teríamos esse cenário, entende? De pessoas tão adoecidas mentalmente. Tanto que, na minha profissão, no cargo que eu estou, sabe o que eu mais sinto falta? De ter feito psicologia. Entende? Eu deveria ter feito psicologia junto com direito. Porque hoje há uma necessidade da gente entender o outro, até para você liderar, para você pedir algo, a forma, o jeito.
E às vezes as pessoas falam assim, Michele, você pensa muito antes de chamar para uma reunião, de conversar. Porque em tempos de polarização, de ataques de raiva, de ansiedade, a gente tem que pensar muito como a gente se coloca, como a gente cobra. Por isso que a gente tem milhares de ações trabalhistas. Não é isso? Aumentou-se muito essa relação entre empregado e empregador. É uma linha muito tênue. Tanto para um lado quanto para o outro. E essas doenças, esses sintomas que vêm ocorrendo, síndrome do pânico, burnout, depressão, elas estão sendo... É muito recorrente em crianças também. Crianças. Então, não é só relações de trabalho, né? Crianças de 12 anos, 10 anos já estão tomando remedicação. E isso nos preocupa. O que a gente está fazendo pelos nossos filhos? Como a gente está fazendo para se cuidar, para mostrar para eles que tudo bem não ser o melhor aluno da sala. Tudo bem você não ser a garota mais linda. Tudo bem você não ter o corpo maravilhoso. Eu acredito que em tempos de rede social, a pressão também é muito grande. E aí as pessoas querem uma vida perfeita, que a gente nunca teve. Porque é toda comparação. Eu falo, Michele, se a gente pudesse resumir inteligência emocional, para mim ela é autoamor. No início você falou, a Sara é advogada, né? Eu trabalho com mentorias de inteligência emocional, lidero os escritórios, sou mãe, sou esposa, mas o autoamor significa quem sou eu por trás desses papéis. Porque eu não sou só advogada, eu não sou só mãe, eu sou a Sara. Eu sou a Sara que exerço esses papéis na minha vida. E esses papéis são exercidos a partir de quem eu sou. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, de autoconhecimento, não é para mirar em um único papel. Eu falo que o autoconhecimento ele gera um movimento de expansão. Porque quando você sabe se gerenciar, você tem autorregulação, você se conhece, você sabe impor os seus limites, você tem essa blindagem emocional, isso inevitavelmente vai se expandir para todas as áreas da sua vida. Para todas as relações que você vai experimentar na sua vida. Então, é autoamor sim, porque você se protege. Você se cura da necessidade de achar que o outro precisa trazer para você aquilo que você não tem, sabe? Isso é muito importante. É libertador, então, né? Libertador. É libertador. E é onde a gente encontra a felicidade, porque a gente começa a encontrar propósito na nossa existência. Mesmo que amanhã eu não seja advogada, mesmo que amanhã eu não esteja mais casada, mesmo que amanhã eu não tenha mais as amizades que eu tenho hoje, sabe? Porque isso tudo pode acontecer, a vida ela pode mudar, mas eu estou afincada, eu estou presa em quem eu sou. Eu estou confortável de morar na minha própria pele. E isso é onde mora a verdadeira liberdade, a felicidade. Isso, não almejar, sabe? A vida do outro, né? Verdade. Exatamente. E nem pensar na Sara do futuro ou na Sara do passado, mas a gente viver o seu presente. Dar valor ao dia a dia, né? E isso que é o mais difícil hoje. Muito obrigada. Você trouxe aqui informações muito relevantes, muito importantes e que eu tenho certeza que vão fazer as pessoas pensar. Que eu acho que é o mais importante. A gente fala, quando a gente passa o nosso conhecimento, é para fazer as pessoas pensarem e refletirem. Acho que quando a gente consegue ter esse objetivo, a gente já fica feliz, né? Muito feliz. Importante. Eu falo que esse é o meu propósito do coração, Michele. Verdade. É fazer as pessoas entrarem na reflexão. Sim. Porque isso é algo que está muito, muito distante da maioria das pessoas hoje. Então, quando você atinge pelo menos uma pessoa que você faz ela refletir, isso para mim é como se eu já tivesse conquistado ali o meu... Verdade. Bom, e agora, vamos fechar nosso episódio com essa fala maravilhosa da Sara. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio. Eu amei falar sobre isso. E nós que não estudamos, não somos especialistas na área, a gente deu para ter uma noção do quanto nós estamos em evolução, quanto a gente precisa evoluir. Então, faça esse exercício. Se esse episódio fez sentido para você, se você está sendo dominado pelas suas emoções e você não tem o controle, tome posse dessas emoções. Tome o controle de si mesmo.
Não esqueça disso. Eu espero que vocês curtem bastante, compartilhem, siga a Sara nas redes sociais. A gente vai deixar aqui as redes sociais da Sara. Vocês vão amar o canal dela, é muito bacana. E um beijo grande. Até o nosso próximo episódio.